A Polícia Federal e o COAF identificaram movimentações financeiras atípicas nas contas de Eduardo e Carlos Bolsonaro. Em menos de 2 anos, cada um recebeu mais de 4 milhões de reais. Nessa malha fina, por enquanto, a Polícia Federal só suspeita. Vamos ver exatamente o que está acontecendo com essa família que está ganhando muito dinheiro, né? Vamos lá. Essa família Bolsonaro é muito empreendedora, né? Tem muito dinheiro chegando. A Bruna tá aqui para ver se ela explica pra gente de onde tá vindo esse dinheiro. Vamos lembrar de seguir a Bruna ali, ó, no @Brufara. Onde a gente pode seguir, Bru? No Blue Sky, no Twitter, no Instagram, fiquem à vontade para me seguir onde vocês quiserem, só não na rua, senão vai ser esquisito. Bem lembrado. Vamos de notícia, então. Bora lá. Gente, relatórios da COAF estão aí, ó, indicando que talvez, quem sabe, vamos lá, na medida do possível, Eduardo e Carlos Bolsonaro talvez estejam lavando dinheiro. Eles estavam aí recebendo 8 milhões, gente. 4 milhões o Eduardo Bolsonaro movimentou entre setembro de 23 a junho de 25 e Carlos Bolsonaro, de setembro de 23 a agosto de 2024, 4,8 milhões de reais. Que família boa de fazer Pix. Pois olha. Vamos dar uma olhada de onde veio esse dinheiro, para onde ele foi e como ele surgiu, porque essa é a questão da COAF. Porque eu não sei se vocês sabem, mas uma das maneiras de você lavar dinheiro é justamente fazer várias transações para deixar a investigação mais complexa. Então, com isso em mente, vamos lá. Eduardo Bolsonaro recebeu 4,1 milhões de reais em menos de 2 anos. E Carlos Bolsonaro movimentou 4,8 milhões de reais em 1 ano, segundo os relatórios do COAF. Essas movimentações estão fazendo parte do inquérito que levou ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora preso inelegível, e de seu filho, Eduardo, por coação no curso de processo e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. De acordo com a PF, entre setembro de 23 e 5 de junho de 25, Eduardo Bolsonaro movimentou 4,14 milhões de reais. Em outro recorte, entre 15 de março de 23 e 21 de fevereiro de 24, o deputado Eduardo recebeu 1,08 milhão em créditos e realizou 1,5 milhão em débitos. O que isso acontece? O COAF aponta, então, indícios de lavagem de dinheiro nessas transações. O Carluxo recebeu 4,8 milhões e transferiu 4,9 milhões. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, movimentou 2,9 milhões recebidos e 3,4 milhões saídos da conta no intervalo entre setembro de 23 e agosto de 24. A PF aponta que Jair Bolsonaro movimentou cerca de 44 milhões, como disse nosso amigo Pedro, em suas contas bancárias entre março de 23 e junho de 25. Vale lembrar, gente, que quando Lula foi completamente amassado pela opinião pública, a justificativa de movimentação financeira do presidente Lula era ali na faixa de 2 a 3 milhões. Aqui a gente está falando de 4 milhões por filho e 40 milhões na conta do Jair Bolsonaro. E a gente está falando de pessoas que já têm alguns indícios de lavagem de dinheiro desde o passado, como quem não lembra aí de uma certa reportagem da Juliana Dalpiva, de que 51 imóveis da família Bolsonaro foram comprados em dinheiro vivo. Então, assim, né? A gente está falando de um certo histórico, né? Aí, ó, para quem não lembra, metade do patrimônio, quase metade, né, do patrimônio do clã Bolsonaro, dos 107 imóveis que eles têm desde os anos 90, 51 foram comprados total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo, gente. Tanto dinheiro vivo que eles tinham dificuldade de contar. Gente, que isso. Não tem nem como. A questão também que deixa tudo mais complexo e difícil de entender e monitorar esse dinheiro é que essas quantias todas que foram mandadas para as contas deles, elas vêm de lugares diferentes. O Eduardo Bolsonaro recebeu 2,1 milhões direto do pai, que pai bonzinho, né?
Ô, Jair, Uhum. Mesada. 683, querido, 683 mil ele recebeu da empresa Eduardo B. Cursos, da qual ele e a esposa são sócios, e 1,7 milhão creditado a uma casa de câmbio, e 212 mil que ele mandou para a Heloísa. Carlos Bolsonaro recebeu 4,8 milhões, 1,7 milhão. Veio de operação entre contas de mesma titularidade, 24 transferências, 700 mil pagos pelo empresário Mário Pimenta Oliveira Filho, identificado pela PF como compra de um apartamento de Carlos na Tijuca, que o comprador disse não saber que o imóvel pertencia a Carlos até a assinatura do documento. O problema aí, gente, é que esses valores, eles obviamente não tinham sido, né, declarados aos órgãos de controle. E outra coisa também, né? A gente sabe que mesmo quando você está doando dinheiro, doando para o seu filho, numa quantia de 2 milhões, você também tem que dar uma declarada nisso aí e pagar imposto. Exatamente. É, não é assim. Então, assim, não é simplesmente fazer um Pix de 2 milhas e achar que está tudo bem. Caramba, que história. É muito suspeito, né? A gente não pode falar nada além disso, porque nem o COAF afirma, né? O COAF afirma suspeita de lavagem de dinheiro. Exatamente. E é realmente bem suspeito, porque justamente esse é o modus operandi de quando pessoas querem lavar dinheiro. E quando você tem uma família grande que pode ficar se transacionando livremente, como mandar para Michelle, mandar para a esposa, mandar para todos os integrantes da família, você está cada vez criando uma nova transação, o que deixa sempre mais difícil achar a transação original. 4 milhões foram movimentados. A gente tem até aqui na conta do Eduardo, quer ver? Deixa eu voltar aqui no meu texto só. A gente tem que ele recebeu 4,6 milhões entre setembro e junho, mas ele movimenta mais do que isso, ele movimenta 100 mil a mais do que isso. Da onde veio esse resto? Claro, Exato. são várias pequenas transações, mas a questão e o comportamento de lavagem de dinheiro é esse. O comportamento de lavar dinheiro é você deixar as transações cada vez mais difíceis de serem rastreadas e você fazer transacionar entre vocês. Então, se você fica aí transacionando entre vocês, isso também é uma forma de você driblar possíveis bloqueios judiciais. Então, essa é a questão também que o COAF está dando uma boa de uma olhada e suspeitando e analisando, porque também pode ser uma maneira deles camuflarem os recursos de onde eles vieram, evitar acionamento de mecanismo de controle legal e, claro, deixar mais difícil saber de onde veio o dinheiro. Olha só, entre 15 e 21, entre 15 de 23, 15 de março de 23 a 21 de fevereiro de 24, ele recebe 1 milhão e 81, mas ele transaciona 1 milhão e 500. Uhum. Então a gente tem uma incoerência de valores recebidos durante esse mês. E é essa questão que o COAF está apontando justamente como confuso, mal explicado e possível lavagem de dinheiro. Perfeito. É claro que a gente precisa. A gente, quando eu digo a gente, né? Toda essa parte precisa ser muito investigada, porque tem toda a questão do salário de deputado, salário de vereador daqui, de lá, de cá. É uma família que está há 30 anos na política, então deve sim ter seus bens. Agora, você não movimenta assim, então, esses valores tão altos de uma forma tão suspeita do nada. Né? Acho que é importante que o COAF faça esse trabalho de investigação meticulosa, né? Exatamente quem recebeu, para quem foi, quando foi, qual o valor, qual o objetivo, né? E isso precisa ser esclarecido. Vamos lembrar que a gente está falando de pessoas públicas. Né? A gente Uhum. está falando de deputado, a gente está falando de vereador, a gente está falando de ex-presidente, né? Que muito desse dinheiro que deve ter sido recebido por essas pessoas são fruto de dinheiro público, fruto de seus cargos públicos também. Então, não é uma questão de que estão só querendo abrir as contas de uma família. Não, é uma família que transaciona dinheiro público. Né? Porque recebe dinheiro público porque é eleito, infelizmente. Então, é sim interesse público nosso saber se tem algum indício aí de lavagem de dinheiro ou não. Né?
Exatamente. E também facilita, né? Facilita para os Bolsonaros, para o clã Bolsonaro, que todos eles são políticos. Então, todos eles têm um cargo na política, facilita o nepotismo deles se defenderem, facilita as relações ficarem mais escondidas, porque eles ficam transacionando entre eles e entre os cônjuges. E aí a gente também tem essa questão de que eles estão recebendo menos do que está saindo. E aí, o que está Uhum. acontecendo? Porque como que veio essa discrepância, né? A gente está falando de dinheiro público. E realmente, durante o Carlos Bolsonaro ali, várias das transações foram de contas de mesma titularidade, distribuídas em 24 operações diferentes. Então, dá-lhe ficar trocando e pingando dinheiro de conta também, né? Isso também é um movimento bem peculiar. Exato, é um dos movimentos suspeitos de lavagem de dinheiro, é você ter transações em pequenas parcelas. Né? Você não fazer uma super transação de uma vez só. Pequenas parcelas de transações. Olha, é um caso a se olhar porque a família Bolsonaro não inspira nenhuma confiança. Então, não, o histórico não é bom, Bru. Não, o histórico não está a favor deles, inclusive com o caso aí que foi esquecido do, dos imóveis comprados em dinheiro vivo. E eu nunca esqueço do relato que está lá, gente, de que era tanto dinheiro que eles não conseguiam nem contar. Teve que chamar mais gente no cartório para ajudar a contar o dinheiro vivo. É, minha Nossa Senhora. Bom, o que você acha de tudo isso? Comenta aqui embaixo nas caixinhas de comentário. E a gente fica por aqui, né, Bru? Ficamos por aqui. Grande abraço. Até a próxima.